tá? Então, os diferentes gêneros textuais. E aí eles trazem atividades, né? Então, eles vão trazendo atividades aí para trazer e para trabalhar com as crianças. Então, num primeiro capítulo, claro, ela vai explicar o que é, né, a pedagogia dos multiletramentos, a diversidade cultural e a linguagem na escola. Aí depois ela vai trazendo algumas atividades que foram feitas, né? Então é super interessante. Então, essa questão do multiletramento, vamos pegar por aqui primeiro, né? Então, por que propor uma pedagogia de multiletramentos? Aí ela vai falar aqui num grupo de pesquisadores, tá? Lá nos Estados Unidos e tudo mais, né? Começou uma discussão sobre essa questão dos multiletramentos. E aí, uma pergunta que fazia é: o que é uma educação apropriada para mulheres, para indígenas, para imigrantes que não falam a língua nacional? Para falantes, né? Então, aí o grupo foi trazendo, então. Oi, Vi. Rodrigo, esse que está no Drive, esse texto não é esse que você abriu, né? Não, não é. Eu vou deixar ele aqui. Esse aqui é o livro mesmo, Tá. tá? Lá é um resuminho só, um começo. É, Mas porque eu vou deixar esse aqui, porque quando você vai assistir a aula depois e vai parando, dá para ler, tá? Então, por isso. não, é porque eu sempre abro o texto na hora que você está explicando, porque eu já vou grifando, né? E eu estou vendo que está diferente, por isso que eu Isso, perguntei. tá? Eu gosto de fazer esse mesmo livro, porque fica. Depois vocês podem usar eles, até printar a tela e copiar, né? Dá para ficar com o livro aí. E aí, ele vai trazendo, né, essa questão de como, então, atingir todos, vamos falar assim, né, a diversidade local por essa forma dos multiletramentos. Então, já começa aí uma ideia do quê? De que não existem só uma forma de letrar, né? Então, são vários textos, né, várias culturas e tudo mais. É isso que eles vão falar. E aí, com isso, acarretou os novos letramentos. E a BNCC, ela traz muito isso, né? Porque antes a gente pensava em letramento, a gente pensava em língua portuguesa. Automaticamente já vinha isso na nossa cabeça. E com a BNCC, na verdade, e esse texto é muito antes disso, né? Vem e abre um pouco a nossa cabeça que existe letramento em matemática, em história, em geografia, em ciências, em arte, educação física, que existe letramentos em todas as áreas do conhecimento, né? Então é isso que ela vem trazer. E aí, outra coisa também que ela vem trazer é essa história, né, dessa linguagem de rua também, né, dessa cultura das ruas, que não deixa de ser um letramento também. E aí, ela vai falar o que então que é um letramento, né? Um multiletramento. Então, multi é um conceito que vai dizer que são várias culturas, né, das práticas letradas, e aí ela vai trazer essa questão de que é uma multiplicidade de culturas, né? Esse culturas aí no plural mesmo, porque são as produções culturais letradas de circulação social, né? Então, por isso que é multiletramentos. E aí também uma visão desencializada da cultura, né? Então, a cultura em si pois não supõe simplesmente a divisão entre o culto e o inculto, mas sim uma ideia de pensamento aí de todos, tá? E aí ela vai trazendo, então, algumas questões, né, que estão aí no Brasil, e aí ela vai trazer aqui a questão do Anacleto de Medeiros, que era negro, vinha, digamos assim, do populacho, nascido, né, Anacleto foi tentando bem-sucedido nos estudos, com muitos brasileiros escaparam da sua sina de falta de futuro. Gostava de músicas e começou tocando flautim na banda. E aí ele formou-se, né? E aí no final, olha aqui, ó, era negro, pobre, mas bem educado, né? No sentido de ter tido uma educação aí formal, vamos falar assim. Então, de como isso estrutura, né? Os multiletramentos em si, né?
E aí ele vai dar esses exemplos, né, de Vila Lobos também. E aí ela chega nessa ideia de qual a questão dos rappers, né, dos funkeiros, dos pagodeiros. E aí ela vai falando que olhar para tudo isso é extremamente importante, né? Então você olha para tudo isso e vê essas novas estéticas, esses letramentos críticos, né? Então, de olhar para tudo isso e ver que quando a gente se fala em letramento, a gente está falando dessa cultura de um povo aí, né? Então, é essa ideia desse multiletramentos na escola. Tá? Aí aqui depois ele coloca um pouco sobre que ela fez, né, com os alunos dela na letras, que ela colocou um anime, né? E aí perguntando, né? E aí o que eles falaram, né? Pelos quais eu gostava da minha coleção, né? Podiam soar estranho para eles. Eu não escolhi o anime à toa, né? Porque na verdade o anime ele é da cultura japonesa, né? E aí ela foi superduzida, né? Ela foi surpreendida pelo fato da metade da turma também conhecer os animes. Então, onde vai, né? Vai para todo lugar aí. Aí aqui também ela vai falar sobre a multiplicidade de linguagens, né? E das semioses, que é aquele recursos semióticos que está lá na BNCC. E aí, como se usa, né? Muito essas questões dos recursos nas imagens e não só as letras, né? E aí ela vai falando dessa questão que ela chama de multimodalidade ou multissemioses, né, de textos contemporâneos que exigem multiletramentos. Então, para conseguir ler aquele impresso da Capricho, que é esse aqui, né, você precisa de quantos conhecimentos, né? De entender, por exemplo, que esses 50 truques infalíveis de make, esse 0, esses 5 aqui, que apesar de ser números, né, eles estão como, né, feitos, né, parece de sombra, de pó, sei lá, né, e aqui o batom, né, então, como é que isso tudo vai ganhando força aí, tá vendo a parte aqui, né, que tá em negrito, com esse sombreado preto, tá mais perto do rímel e aqui do uso maquiagem, que é uma beleza, gente, do delineador. Então, como isso, né, vai fazendo a diferença aí, né? Quando você tem essa ideia dos multiletramentos. Bom, aí ela vai falando um pouco sobre as questões das mídias, né? Dessas linguagens semióticas, e essa questão desses hipertextos, desses textos interativos. Então, como tudo isso vai chegando na escola, ela vai chegar para isso, né? Ela vai, nesse primeiro capítulo, explicar o que é e tudo mais, e depois vai colocar as atividades que foram feitas na escola. E aí ela vai falando que, então, como fica tudo isso, os letramentos, né? Se torna multiletramentos, que são ferramentas necessárias, além da escrita de papel, pena, lápis, caneta, giz, impressa, né? A imprensa de áudio, de produção, né? E tudo mais, ela vai fazendo esses apontamentos necessários aí. E aí vai se tornando, né, seu caráter não multi, mas de hipertextos, hipermídias, que é o que a gente tem hoje, né, mais com as questões das hipermídias aí, tá? E aí, então, ela vai falando que os letramentos, assim, não são tão novos, né, que ela vai colocando, né, da onde veio. E aí, ela vai falando que, então, tem algumas características para ser multiletramentos. Eles são interativos, mais que isso, eles são colaborativos. Eles fraturam e transgridem as relações de poder, tá? Eles são híbridos, fronteiriços e mestiços, né? E eles são hipertextos, tá? E aí eles são interativos nesse sentido. Então, eles utilizam fotografia, eles utilizam letras, eles utilizam as mídias digitais, né? Eles utilizam essa questão da web e tudo mais. E aí eles são essa questão de trabalhar com um todo, tá?
Aqui ela vai falar um pouco mais sobre as criações de texto, de vídeos, de música, de designer, como ela foi usando, e aqui os vários aplicativos aí que também dá para se utilizar, né? E aí ela vai falar, por que uma pedagogia de multiletramentos? Né? Por que fazer isso? E aí ela fala que não há, né, como mais ficar somente numa linguagem, a oral ou a escrita, né, que o mundo hoje é globalizado cada vez mais, e as crianças cada vez mais estão dentro desse mundo de letramento, né, de tudo isso que existe. E ela vai colocar também, mas que é muito importante ter essa questão ética, né, e as várias estéticas disso. Então, que pode-se usar, né, deve-se usar esses multiletramentos na escola como estratégias de ensino e tudo mais, só que não pode deixar de falar para eles essa questão da ética, né, e das várias estéticas. Então, aí ela vai colocar como fazer uma pedagogia dos multiletramentos, né? Então, aqui ela coloca um texto, um diagrama, né, que vai um usuário, um criador, transformador e uma análise crítica. Então, não pode deixar de fazer essa análise, tá? Eu vou dando uma passada aqui, só para deixar o livro para vocês. E aí, por uma educação estética, é o segundo capítulo. E aí, introdução na alfabetização e letramento. E aí, elas, né, essas duas aqui, elas usaram o quê? Um blog nos anos iniciais do ensino fundamental. E aí, com essa criança, mesmo não sendo alfabetizada, ela já pode estar no processo do letramento, porque ela faz essa leitura incidental de rótulos, imagens, gestos e emoções, né? Então, ela coloca que o letramento, então, é o estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva as práticas sociais que usam a escrita. E aí, então, elas fizeram, né, essa alfabetização pelo blog. Então, aqui ela vai falando, é uma brincadeira com os hipertextos, os espaços de autoria, né, o texto eletrônico, um texto móvel, então elas vão colocando aí que levar em conta essa multimodalidade dos textos e as significações. Vou deixando aqui para vocês lerem depois, que aí é só parando o vídeo e dá para ler. Né? E aí ela vai falar que nesse sentido extrapola, né, o livro didático, porque você vai para muito além. E aí, então, qual foi a sequência aí de fazer esse blog? Tá? Aí, os primeiros e segundo anos, envolvendo as modalidades. Aí, utilizar os objetivos dos parâmetros, né, porque isso aqui é antes da BNCC, mas é praticamente as mesmas coisas. E aí, eles começaram a sequência. Então, visitaram a biblioteca, fizeram levantamento de quais contos clássicos eles conheciam, fizeram uma lista na lousa, uma votação secreta de qual conto ia ser trabalhado. Aí, os alunos que não sabem qual foi o título vencedor providenciam as ilustrações, né? Elenque os elementos das ilustrações que fizeram com eles descobrirem a história lida. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, mesmo que você não saiba ler Chapeuzinho Vermelho, a hora que você olha aquela menina com aquele capuz vermelho, você deduz que é Chapeuzinho Vermelho, né? Então, a lista, e aí no computador para trabalhar o sistema de escrita, aí eles contextualizaram a história, eles compararam as diversas, né, versões do conto, eles discutiam, né, as diferenças percebidas, então as reflexões, a hipermodalidade, né, aí depois eles escreveram coletivamente o conto original na lousa, tendo o professor como escriba, depois eles descobriram que era blog, né, então as funções de um blog, apresentou vários blogs infantis, aí como que publicava no blog, né, e aí eles tiveram que criar um roteiro para produção, ilustração. E aí, qual foi o resultado, né? O resultado foi que os alunos manusearam
diferentes livros, edições, conversa, votação. Aqui é algumas fotos, né? As diferentes versões dos clássicos, né? Olha lá. Análise das ilustrações. Né? Então, por que, que aqui é Branca de Neve, né? Por que, que a Branca de Neve não está usando capa? E a da Disney, né? A ideia Disney que a gente tem dos clássicos. Né? Aqui a escrita dos nomes dos personagens, dos anões, né? Com alfabeto móvel. E aí até a criação do blog. Roteiro. Imagem trabalhada no Photoshop. Tá? Revisou o blog. E a conclusão. Né? E aí foi uma tecnologia escolhida para visibilizar a proposta, o blog, né? Videolog e tudo mais, e exploram as mídias digitais. Aí essa outra aqui foi Chapeuzinho Vermelho, na Sabercultura, também utilizando, né, a questão aí das mídias. E aí aqui eles fizeram as várias, né, pesquisaram as várias ilustrações de Chapeuzinho Vermelho, e aí eles fizeram um vídeo para contar, recontar e divertir. E aí, então, o vídeo aqui de como, né? Ai, pulei aqui. O vídeo, então, de maneira simples e divertida de contar as histórias vividas. E aí ele vai dando os vídeos aqui. E aí os episódios, né? Os cartazes, as paródias. Tem um até que eles desenharam. Aí aqui toda a forma de fazer. E você sabe, assim, que se usa bastante, né? A questão aqui, reescrevendo imagens cotidianas, mini contos multimodais, aqui é outro exemplo também de como trabalhar os multiletramentos, que eles fizeram, né? Então, um mini conto. E aí, como que eles foram trabalhando? Vou passando só para poder vocês terem o livro aí. Aqui os vários sites que foram acessando. Então, hoje, se você também for pensar no Estado, né? Na estrutura das escolas estaduais, elas todas possuem, né, um notebook, né, por criança, as plataformas que estão sendo muito usadas, né, então, essa questão do giz e da lousa, né, não que não seja importante, mas eles vão continuar, mas são coisas aí para a gente repensar, tá? Eu vou passando aqui, mas a ideia inicial é isso, é utilizar os multiletramentos, né, nessa questão da aprendizagem, tá? Vou só passando ele aqui para ele ficar inteiro. E os programas, né, de editar filme, que eu, por exemplo, sou uma negação desse negócio aí, não sei mexer não. Aqui é um projeto de arte, tá? Então, reconhecer as culturas. Que eles fizeram. E aí a ética, a estética e a crítica, que são os princípios fundamentais aí também para essa questão. Então, por exemplo, nem tudo que está lá no TikTok que eles adoram é legal. E aí, quem vai falar que não é legal, né? E por que não é legal? Né? Há muitas coisas, sim, muitos. Mas há muitas coisas também que não são legais. Então, como é que a gente vai discutir? Quando é que vai trazer isso para a discussão? Né? Então, ó, gêneros poéticos com multimodal, novas práticas discursivas,
a concepção de literatura, nos documentos oficiais, então essa literatura, e aí esse projeto interdisciplinar, o primeiro do médio, né, que elas fizeram num projeto integrado com a informática, e em 2012. Então, já faz anos já, mas como é interessante, né, essa questão do gênero, poema e os discursos. E vai falando que as professoras tanto utilizou a área de informática como a área da linguagem para fazer essa questão. E aí, no final, ela vai falando para uma educação ética e crítica, né? Então, dessa questão de que é necessário que tenha essa ideia, né? E também que tenha essa ideia da crítica, né? Então, ela vai colocar que a escola, né, essas múltiplas exigências desse mundo contemporâneo, apresenta a escola, né, vão multiplicar enormemente as práticas de texto que nelas devem circular e ser abordados. O letramento escolar, tal como conhecemos, voltado principalmente para a prática de leitura e escrita dos gêneros escolares, né, anotações, resumos, resenhas, lá, serão necessários ampliar e democratizar tanto as práticas e eventos de letramento que têm lugar na escola como no universo da natureza. E aí essa pedagogia dos multiletramentos vem se referenciar essa questão de que não são só os gêneros escolares, né? Mas sim tudo que existe nesse mundo hipermulticultural, né? Que a gente se encontra no momento. E aí, eles são o multiletramento não só na questão de multimodalidade, mas também na perspectiva multicultural, né? Questão do Mangue Beat. Mangue é tradição. Aí da leitura às leituras, né? Então, a canção Roda Viva, e aí também, aqui trabalhando com o gênero, música, e como se foi. Então, ela vai, né, desde mostrando lá o que é trabalhar com os multiletramentos, e aí ela vai trazendo como você alinha isso, a questão da informática e toda a informação, informática e informação que a gente tem. E vai trazendo os projetos que elas foram trabalhando ao longo do tempo, aí para mostrar que é possível, sim, né, utilizar isso tudo dentro da sala de aula. Né? Então, eu falei, esse livro ele é legal, né? E ele estava na bibliografia do Estado também o ano passado, para mostrar essas novas possibilidades, né? Que o livro didático aí se torna pouco, né? Perto do que pode ser feito. Aqui é a questão da arte de rua, né? Então também que elas usaram, trouxeram fotografia e tudo mais, e aqui de curta-metragem de filme. E aí cabe o professor aí dar esse up aí nas aulas, né? Imagina, as crianças ficam doidas, a gente aprende até. Porque dá uma motivação, né? É diferente você ficar sentado ouvindo, como nós estamos aqui, né? E aqui é um radioblog. Prática já de mais de 10 anos, 15 anos, mas que ainda dá para fazer várias ideias, né? Por exemplo, TikTok não tinha sido inventado aqui, Instagram, né, não tinha sido inventado aqui, em todas essas questões, mas que dá para trazer para... Aí